Fala galera, começando o vídeo aqui para te dar as dicas da sétima rodada do Cartola FC. Na rodada passada a gente não pontuou tão bem, mas também não pontuamos mal. Então se inscreva no canal se não for inscrito e bora começar aqui para a gente ver as dicas dessa sétima rodada. Quem são as nossas melhores opções. Hoje eu tô sozinho aqui, mas as dicas vão rolar da mesma forma. Bora lá! Como vocês estão vendo aí, na última rodada pontuamos 66,48. A gente teve algumas escalações aí que não pontuaram bem, né? Alguns jogadores que foram muito mal, inclusive o nosso capitão. Então a gente não conseguiu pontuar tão bem assim, manter a nossa média que a gente vinha tendo de 100 pontos. Agora a gente vai dar uma passada pela nossa liga que vale 3 camisas oficiais. E se você não participa, o link está na descrição do vídeo, participa aí. A gente tem lá o time do Dudu Reis em primeiro com 613 pontos, o Cruzeiro 6x1 em segundo, Guali FC em terceiro, Barcelona Dortmund em quarto e o Barcelona Dortmund é 2 times, isso daí, que é isso, ou tá bugado? Eu acho que não tá bugado não, são 2 times iguais, do mesmo dono. Um tá em quarto e o outro está em quinto. E em sexto tem um Real Algoritmo ali, bem próximo também, né, para conquistar essa quinta colocação. Agora a gente vai aqui fazer as substituições do time, né, vender todo mundo da rodada passada e contratar todo mundo dessa rodada, dessa sétima rodada. Sétima rodada, na minha opinião, que está bem complicado para escalar, principalmente no meio de campo. Acho que vai ser bem complicado os jogadores aí a gente acertar quem é que vai imitar essa rodada, mas a gente vai tentar aqui da melhor forma possível. Então vamos começar aqui, vender todo mundo e começar a escalar dessa sétima rodada. Vamos começar escalando aqui o goleiro para essa seleção da sétima rodada. E eu escalei aqui no nosso time o Vanderlei dos Santos, ele que negativou na última rodada, mas a gente sabe que ele é um ótimo goleiro, né? Sempre faz bastante defesas difíceis. O Santos joga contra o Cruzeiro em casa e mesmo sem um SG do Santos aí, talvez pode ser que o Vanderlei pontue bem. Uma outra boa opção que a gente tem aqui essa rodada é o Jailson do Palmeiras. O Palmeiras joga em casa contra o Sport e o Jailson aí é um dos fortes candidatos para essa rodada para manter o SG. Mas eu não escalei o Jailson porque eu escalei outros jogadores de defesa do Palmeiras aqui que vocês vão ver agora. Inclusive a gente já vai começar a escalar a dupla de zaga. O nosso primeiro zagueiro aqui é o Igor Rabelo do Botafogo. O Botafogo pega o Vitória em casa. O Igor Rabelo é muito bom jogador, né? A gente sabe disso aí, no Cartola do ano passado sempre pontuava muito bem. Então a gente vai manter ele aqui no nosso time. E o outro zagueiro é o zagueiro do Palmeiras, o Edu Dracena. Eu fiquei na dúvida entre o Antônio Carlos e o Edu Dracena, mas optei pelo Edu Dracena, pensando aí talvez um pouquinho mais nas roubadas de bola e uma possível golzinho de cabeça, quem sabe, né? Uma cagada aí que a gente dê. Mas isso aí é pura sorte, acho que é aposta, né? Não tem como saber qual dos dois vão pontuar bem, mas acredito que um zagueiro do Palmeiras aí seja pertinente colocar nessa rodada. Agora a gente começa a escalar aqui a dupla de lateral, que eu coloquei o Thiago Carleto. O Atlético Paranaense vem muito mal, a gente sabe disso, mas o adversário é o Paraná, né? Paraná que vem pior ainda, é o Lanterninha aí, tá sendo saco de pancada da galera. Então o Thiago Carleto, o lateral que tem uma das melhores médias, um dos jogadores que tem as melhores médias aí do Cartola desde o ano passado, né? Então ele vai estar no meu time. E acho que a galera também está apostando muito aí no Thiago Carleto, já que o adversário do Atlético Paranaense é muito, muito fraco, né? E o outro lateral é outro jogador do Palmeiras, o Marcos Rocha. Esse aí que vem muito bem também essa temporada, né? Com roubadas de bola, assistência, marcou até gol. E não tem como deixar ele de fora, já que o Palmeiras é um dos grandes favoritos para vencer nessa rodada, né? Então o Marcos Rocha vai ser o nosso lateral aqui. Fechando então os 4 jogadores de defesa. E agora a gente vai escalar aqui o trio de meio de campo, que começa com o Zé Rafael do Bahia. Ele que também é outro que tem uma das grandes médias aí no Cartola deste ano, é um dos roubadores de bola aí, não marcou gol ainda essa temporada, não deu assistência, então tá faltando isso aí no Zé Rafael, quem sabe essa rodada contra o Vasco em casa. E o outro meia que eu escalei é o Gustavo Blanco do Atlético Mineiro, outro aí que é fantástico nas roubadas de bola, né? Esse ano ainda não negativou no Cartola, pontuou muito bem, tanto que a média dele tá 10,04. Ele que não atuou na última rodada porque estava suspenso, então volta agora ao time do Atlético contra o Flamengo em casa. E eu ia apostando aí talvez numa boa atuação do Gustavo Blanco mesmo, se o Atlético não manter aí, não vencer aliás, porque ele rouba muitas bolas, então Gustavo Blanco é minha aposta para essa rodada. E no meio de campo eu fiquei na dúvida desse último jogador, acabei colocando aqui o Everton do São Paulo. Ele já tem 2 assistências, um gol, é aquele que era do Flamengo, a gente já escalou ele aqui em algumas rodadas, então ele vai ser o nosso meia temporário, porque a gente pode mudar, e se a gente mudar a gente avisa vocês no sábado.
fixando um comentário aqui no YouTube. Então é muito importante no sábado você entrar e dar uma olhadinha do que a gente mudou nesse time. E agora a gente começa a escalar o trio de ataque. Eu escalei aqui o Pedro do Fluminense, um jogador que vem muito bem nesse Cartola. 5 participações em gols em 6 jogos. São 3 gols e 2 assistências. Além de ter aí 9 finalizações para gol. O Fluminense pega a Chapecoense em casa. E eu vejo grandes chances aí do Pedro marcar um golzinho nesta rodada do Cartola, porque o jogador vem muito bem, né? E o outro atacante que vai estar aqui na seleção do Diário é o William do Bigode, ele que mitou na última rodada e marcou gol. E ele vai ser o nosso atacante aqui palmeirense que a gente escolheu para essa rodada. Estava na dúvida entre Keno e o William, optei pelo William, mais questões de chute mesmo. Não tem como saber qual dos dois vão bem. E uma outra surpresa aqui no nosso time é o Pablo do Atlético Paranaense, um cara que já tem 3 gols no campeonato em 6 partidas, tem a média de 4,82, pontuou muito mal na última, mas é o Atlético Paranaense contra o Paraná, né? O Paraná que é o lanterninha, então quem sabe o Pablo não marque o 4º gol dele aí, o que, além de pontuação, causaria uma valorização do Pablo, né? Então quem estiver precisando de valorização aí, o Pablo é uma ótima opção. O treinador para essa rodada eu optei pelo Renato Gaúcho. O Grêmio não deve ir com o time 100% titular, mas também não deve poupar todos os jogadores. Então, jogando contra o Ceará, eu acho que o Renato Gaúcho é uma ótima opção aí, já que o Grêmio tem um elenco fortíssimo. Os jogadores do Grêmio mantêm uma média muito boa, né? Tanto lateral, zagueiro, e treinador é a média dos jogadores. Então o Renato Gaúcho vai ser o nosso treinador aqui. E agora a gente tem que escolher o capitão desse time. Temporariamente eu escolhi o William do Bigode, porque já disse que considero o Palmeiras um dos grandes favoritos para essa rodada. E se disse isso, não poderia deixar um jogador do Palmeiras não ser o capitão desse time, né? E novidade nesse time que não tem o Paquetá, né? Várias rodadas o Paquetá vem aqui marcando presença no nosso time, ele que foi o capitão da última rodada e essa rodada ele não está presente. A seleção da 7ª rodada ficou assim então, com o Vanderlei no gol, Edu Dracena e Igor Rabelo na dupla de zaga, tem o Thiago Carleto e o Marcos Rocha na dupla de lateral. No meio de campo a gente tem o Zé Rafael, o Gustavo Blanco e o Everton do São Paulo. E no ataque a gente tem o William do Bigode, o Pablo do Atlético Paranaense e o Pedro do Fluminense. O treinador desse time é o Renato Gaúcho. Esse time que ficou por 155 cartoletas, sobraram ainda 20 cartoletas pra gente. Considera que, como eu já falei, que essa rodada tá bem complicado para escalar, principalmente o meio de campo, né? A gente tem aí muitas dúvidas, muitos jogadores que a gente não sabe se vão atuar, principalmente jogadores do Grêmio, que tem um adversário considerado fraco. Então a gente pede para vocês ficarem ligados, porque no sábado pela manhã a gente pode fazer algumas alterações nesse time e a gente sempre posta aqui no comentário e deixa fixado o comentário quais foram as mudanças que a gente fez, quem saiu e quem entrou. Então com certeza vai ter mudança, a gente está na dúvida do Everton ali, então é importante você ficar ligadinho aí. Essa dupla de zaga também talvez a gente mude, eu estava pensando em tirar o Marcos Rocha e colocar o lateral do Botafogo e tirar o Igor Rabelo e colocar um outro zagueiro, não sei, então fica ligado aí que a gente pode mudar e a gente sempre avisa vocês aqui nos comentários. É importante me seguir nas redes sociais, que eu também sempre posto lá nas redes sociais do Diário Celeste. Então se inscreva no canal, deixa o gostei e comenta aí se você tiver alguma dúvida também, que a gente responde pra vocês. É nossa opinião, é claro, porque Cartola FC a gente sabe que é muito chute, né? Muita sorte. Então conte com a gente, nas próximas rodadas também estaremos aí trazendo as dicas. Se inscreva, deixa o gostei e até a próxima.